Para você, meu amigo jundiaense, está no ar mais um Placar Eletrônico. Eu sou Murilo Bronzeri, o MB, e hoje a parte esportiva está pegando fogo igual a temperatura. Que calor que fez hoje em Jundiaí região, está fazendo muito calor no Brasil. Este programa será imperdível. Confia em mim, vem comigo que o Placar Eletrônico está no ar. Eu estou aqui hoje novamente com Nivaldo Moselli, o Ademir da Guia da Mesa, o M10 e Flávio Bagnoli, o F9. E nós vamos falar muito sobre o Santos venceu o líder. Será que o Santos se credenciou a ser campeão brasileiro também? Será? E o Corinthians? Aprenderam a marcar o Corinthians? Pegaram o esquema do Corinthians? Estão jogando o veneno contra ele mesmo? O feitiço virou contra o feiticeiro? O Palmeiras ficou num a um. Flávio está revoltado. Flávio Bagnoli está revoltado com a arbitragem. Eu acho que não adiantou nada, que o problema do Palmeiras continua sendo o Cuca. E o Tricolor, que só empatou com a Ponte Preta. O São Paulo tinha que ter ganho, hein, gente? O São Paulo tinha que ter ganho esse jogo. E está ficando perigoso. O São Paulo está brincando com algo que não deveria brincar. O Placar Eletrônico está no ar. Vamos por ordem de salário, né, gente? Quando o Moselli está aqui, é ordem de salário. Nivaldo Moselli, bem, Murilo. Que alegria te receber. Legal, recíproco. Tá? Tudo bem? Bem, tudo bem, graças a Deus. Seu destaque, estão todos aguardando ansiosa. Nivaldo Moselli não veio a semana passada, porque Estrela sempre tem uma semana de folga. E mandaram mensagens para mim, não pararam de mandar mensagem. Onde está Nivaldo Moselli? Está aqui Nivaldo Moselli, para alegria de toda a população da Ponte São João e toda a Jundiaí. Um abraço, Flávio, os amigos, que são muitos, está aumentando mesmo. Meu destaque é para o Corinthians, os dois Corinthians, na verdade. Qual será que vai terminar o campeonato? Aquele que jogou o primeiro turno ou aquele que está jogando o segundo? Essa é a dúvida. Depois a gente comenta mais, mas essa é a grande dúvida que fica. E dando um exemplo de jogadores. O Rodriguinho é aquele lá ou o Rodriguinho é esse que está jogando agora? Depois a gente conversa, né, Murilo? Será que o Corinthians está bipolar? Vamos discutir muito sobre isso. Flávio Bagnoli, que alegria, o F9. O que o Flávio tem de amigo em São Paulo e no Brasil? Pensa um cara conhecido no Brasil. Flávio, eu acho que a gente pode fazer shows, inclusive. Shows de F9. Não. Espalhado pelo Brasil todo. Tudo isso aí olha a lista. Isso aqui é tudo lista tem de abraço. 2 folhas. Shows com F9. Eu sou empresário da F9. Mande o seu abraço. Flávio, que alegria tê-lo aqui. Obrigado. Seu destaque aí para o nosso telespectador. Moselli, obrigado. Abração. Monteirão, que está em casa. Você faz falta aqui, meu amigo. Por justiça, quando o Corinthians foi muito prejudicado pelo árbitro no jogo contra o Flamengo, eu abri o programa falando sobre isso. Agora hoje, por justiça, eu vou fazer o mesmo. O que o Voaden fez com o Palmeiras sábado foi uma vergonha. Ele não teve critério nenhum para tomar as decisões, extremamente rígido com o Palmeiras, benevolente com o Atlético Mineiro. Interferiu diretamente no resultado do jogo e são essas arbitragens que geram polêmica, que geram dúvidas sobre a honestidade dos árbitros. Eu continuo achando que são honestos, fazem isso por ruindade ou despreparo. Mas o que aconteceu sábado coloca uma pulguinha atrás da nossa orelha aqui. Vamos falar mais sobre o Palmeiras e os outros grandes aqui durante o programa. Daqui a pouco falaremos muito de Atlético Mineiro e Palmeiras, o empate, o jogo que parece que fazer gol de pênalti tá meio raro, né? Fazer gol de pênalti não pode mais. Eu falo que os caras não treinam e o Nicão perdeu. Só foi eu escalar o Nicão do Cartola que ele foi lá e chutou o pênalti na trave. Que fase, né? Que fase. Daqui a pouco vamos falar muito do Palmeiras, vamos falar muito do Corinthians. E vamos falar, inclusive, hoje de seleção brasileira, que Nivaldo Moselli persegue tanto. Vai falar outra vez? Lógico, seleção brasileira que está classificada para a Copa. Vamos falar de Copa do Brasil, um empate de 1 a 1 entre Flamengo e Cruzeiro. Vamos falar de Libertadores. Essa semana tem Libertadores e temos o Santos. Eu quero abrir com vocês falando de Tricolor, falando do São Paulo. São Paulo que empatou com a Ponte Preta, estava vencendo o jogo. Enquanto você vê imagens
Moselli, você assistiu o jogo? Assisti. Fale do jogo do São Paulo, vamos debater muito aqui de São Paulo. Rodrigo Caio e Cueva, esse entreveiro aí fora de campo. Você acha que o Dorival tá perigando? Fale do São Paulo, Moselli. Desabafe, Moselli. Fale do tricolor. Falando do jogo, eu acho que o São Paulo perdeu uma grande oportunidade de sair da situação terrível que ele está. Agora, uma coisa que fica bem clara, evidente no time de São Paulo, que quando você assiste o jogo, falta de confiança. E também, o outro lado também, fora de campo, o Dorival. Então a gente tem um exemplo, a gente vê o Levir, a tranquilidade dele, como é que ele comanda o time, e a gente vê que o Dorival Júnior, ele não tem essa tranquilidade. E ele provavelmente não passa por jogadores no vestiário. Mas na coletiva dele, foi simples, ele falou que o São Paulo tomou 2 gols de bola parada. Meu Deus do céu, o time dele também fez 2 gols de bola parada, ou não fez? Então é isso que ele fala, vem de fora, eu acho. Eu acho que o Dorival foi um erro do São Paulo. Eu gosto dele, é um bom técnico, mas nessa situação que o São Paulo está, precisa ter muito cuidado psicológico e emocional do time. A torcida está apoiando, mas tem limite também. Então precisa tomar muito cuidado. Tem o jogo na mão, saindo da zona de rebaixamento praticamente. E volta agora com mais pressão ainda. Então você vê o time desajustado. E eu colocaria um pouco de culpa, um pouco não, 50% nas costas do Dorival, sim. Ele não está bem no comando do São Paulo. Flávio, vamos lá. Coloca aí na tela a tabela da zona de rebaixamento ali. Hoje, a Ponte Preta tem 28, o Avaí tem 28. O Avaí tá escapando bem, por incrível que pareça. Estou pagando a minha língua. Estou queimando a língua aqui. O Coritiba tem 27, o Bahia 26. Bahia está jogando nesse momento com o Atlético Goianiense. E aí vem Vitória com 26, Chapecoense 25, São Paulo 24 e Atlético Goianiense 18 por enquanto. Você acha que o São Paulo está pedindo para cair? Está perigosa a situação, que não era... Porque o que acontece, Flávio, esse campeonato ele é muito, eu acho que ele está sendo muito incomum. Por exemplo, o Vasco, que há 2 rodadas estava meio perigando, o Vasco ganhou do Fluminense no Maracanã de 1-0, é que foi há 2 semanas, então o pessoal esquece. E agora ganhou de novo do Grêmio e já saiu. Já está lá em cima. Já foi embora. Já está em entendeu? 6º, 7º. Então, por isso que a gente sempre fica dizendo, o São Paulo não vai cair, por quê? Porque é muito fácil sair. Teoricamente é muito fácil sair. E aí? Murilo, é o seguinte, quando o Palmeiras caiu era fácil sair, quando o Corinthians caiu era fácil sair, o Atlético, o Inter, o ano passado, todo mundo falava, não, mas o Inter não vai cair, é só ganhar um jogo e ele tá fora. Mas o problema é que a vitória não vem. O São Paulo, um jogo mais ganho do que esse contra a Ponte, jogo no segundo tempo 2-0, o São Paulo conseguiu deixar a Ponte empatar o jogo, era para ter perdido no fim. O Sidão fez uma defesa que a bola acabou batendo na trave numa cabeçada. O clima no São Paulo está nítido que está ruim. Essa discussão do Cueva com o Rodrigo Caio fazer uma cobrança pública ao Cueva numa entrevista coletiva, isso demonstra que está todo mundo com os nervos à flor da pele, está sem comando. O Dorival, para mim, ele está perdido. Né? O time não tem confiança, o Moselli falou de forma perfeita. Ninguém arrisca uma jogada, ninguém nada. Outra coisa, o São Paulo contratou alguns jogadores, o Jusilei, que eu defendi aqui, que eu acho um bom jogador. O Jusilei anda no campo, não tem vontade, afundou o São Paulo. E foi expulso. Foi muito expulso, pesado, afundou o São muito Paulo. pesado, tá pesado. Pesado, fora de forma. Então, assim, o que a torcida do São Paulo está fazendo é algo que a gente tem que louvar aqui. É maravilhoso o que a torcida do São Paulo está fazendo, enchendo o estádio, fazendo a parte dela, o papel dela. Mas ela não vai aguentar mais. Não vai dar mais. A pressão vai piorar. E a sequência do São Paulo tem um jogo de 6 pontos agora com o Vitória na Bahia, muito difícil. Depois o Corinthians no Morumbi, mas vai ser um jogo difícil, a gente já sabe que é um clássico. Olha, o São Paulo está colocando o pezinho dele na Série B a cada rodada. E a cada rodada que passa, fica mais difícil. A pressão aumenta, a perna treme, o passe não sai, ninguém arrisca. Tá difícil. Fale sobre Rodrigo Caio e Cueva. Você acha que, por exemplo, o Rodrigo Caio, eu acho que o jogador ali, ele precisa ter uma autoridade gigantesca em estar jogando bem para poder falar também. Quando você fala assim, o cara é capitão, por exemplo, o Lugano, ele tinha uma autoridade quando ele jogava de titular
há um tempo atrás, jogava bem, era um xerifão. 10 anos e aí a atrás. palavra dele tinha um peso muito grande. Acho que o Rodrigo Caio é um excelente jogador. A palavra dele há um ano atrás tinha muito mais peso do que hoje, porque o Rodrigo Caio não vem fazendo um bom campeonato. Ele não está jogando bem. E aí ele deu essa cornetada no Cueva. E o Cueva nitidamente não aceitou, porque ele teria o direito de falar, conversar no vestiário. Ele preferiu, ali no final do jogo, falar assim, pergunta para o Rodrigo Caio. Ele jogou no ventilador. Você acha que isso está faltando comando mesmo? Você acha que isso é uma coisa que o Dorival não conseguiu ali conectar os jogadores e isso reflete em campo? Como que você vê essa situação? Nitidamente, Murilo, vem do controle. Primeiro, de ponto, controle. O Dorival, como eu disse antes, está perdendo. Parece que ele não tem o controle do time. Agora, o Rodrigo Caio, por ele ter nascido no São Paulo, ele tem o sentimento da camisa, daquela camisa sagrada para ele, que desde menino que ele está lá. Então, de uma certa forma, ele tem o direito de sentir isso daí. E está acontecendo isso aí, é verdade, ele só não devia ter trazido ao público. Mas ele falou uma verdade, o Cueva não está jogando nada no São Paulo. O salário absurdo que estão pagando para ele não está jogando. O erro do Rodrigo Caio, talvez mais pela emoção, foi ter falado publicamente, devia ter falado no vestiário. Mas que tem que pegar o Cueva, sentar no banquinho e falar, escuta aqui, meu amigo, você vai jogar aqui ou você não vai jogar? Viu? Então eu não estou totalmente contra ele. O erro foi ele falar publicamente. Mas vocês dois aqui, vocês conseguem entender a minha situação quando eu estou com vocês também, que vocês são passionais? Não é passional. Entendeu? É a mesma coisa do Rodrigo Caio, ele é passional. Aí eu faço uma pergunta pro senhor fica sendo passional. Eu faço outra pergunta pro senhor fica sendo passional. Vocês ficam sendo passionais. Vocês entendem minha situação, como é que é? É assim. Sinceridade. Eles são passionais também. Sinceridade também. Eu pergunto uma coisa, vocês são passionais. Não é passional. Vocês precisam responder isso com mais foco, com mais profissionalismo. O Rodrigo Caio foi passional. Ele foi passional ou não foi? Ele foi passional. Então, ele está errado. O Rodrigo Caio. Eu estou dizendo que você vocês não devem ser que o Tite passionais. levou ele para a seleção porque ele deu um exemplo que falou naquele lance contra o Corinthians, acho que foi, que ele havia feito a falta. Foi um absurdo ele falar a verdade. Então, nesse país, o que está precisando, gente, é a verdade. São valores, é isso que está precisando. Eu concordo. E o Rodrigo Caio está dando exemplo. Ele errou a falar publicamente, mas que ele está sentindo isso, porque ele nasceu no São Paulo e a torcida do São Paulo está assim, todo mundo, ou você acha que o Cueva, o senhor é capaz de achar que o Cueva está jogando bem no São Paulo, porque você acha que o Rodriguinho joga bem no Corinthians? Eu só perguntei. Eu tô falando. O Rodrigo Caio, na verdade, uma vergonha. Eu acho que tem. Uma vergonha. O Mozart está falando uma coisa que ele tem razão. Que isso acontecia com o Rogério Ceni, acontecia também, com o Ronaldo no Corinthians, bem acontecia lembrado. com o Marcos no Palmeiras. Bem lembrado. O jogador tem uma história grande no clube, tem amor pelo clube, ele se transforma num torcedor dentro de campo. Então, muitas vezes, ele fala com o coração, fala, desabafa, e eu acho que aí foi o erro dele. E você lembrou bem, Flávio, lembrou bem de um cara aí, Marcos. O Marcos falava isso direto. Fazia toda hora. Ídolo. Mas tá errado. Nasceu no... Que tá errado? Tá errado em falar na imprensa, Fala, Rosélio. Tá errado. Tá errado em falar na imprensa. Mas é difícil controlar Mas eu tô isso. Não, eu não tô dizendo que controlar, eu tô dizendo que eu não me apego à entrevista de jogador, eu me apego ao que ele joga. Murilo, mas eu não me disse que apego ele ao falou, jogador errou, O jogador fez curso de oratória, ele tá preparado para falar? Desculpa, Murilo, com todo o mas carinho se do fosse mundo. pegar Agora, o que para ele jogar... joga, o Rodrigo Caio, pelo que ele tá jogando, ele não podia falar nada. Por isso Se que eu bem- tô dizendo se bem que tem um detalhe, Por que, hein, que Flávio? você acha que os jogadores não aceitaram? Foi a pergunta que eu fiz para ele. Há um ano atrás, ele tinha a autoridade de falar: eu tô aqui, eu seguro a bronca. Depois que você perde a autoridade, você fala, piora. mas É o que o Lugano tinha e não tem Murilo, mais. espera um pouquinho. Murilo, O Lugano tinha isso, ele Murilo, não tem mais. vai comparar o Rodrigo Caio com o Lugano agora? Tô falando de capitão de time. não, Deixa eu Rosélio. te falar, Murilo, deixa eu falar só uma Rosélio, coisinha. muitas vezes o capitão se torna capitão pelo futebol jogado, Só e não uma porque coisa, ele tem como, Murilo. mas ele se torna capitão. Murilo. O Rodrigo Caio pegou um momento de baixa dele e falou. Murilo. Se ele tá em alta, é diferente o que ele fala. O O peso é Rodrigo outro. Caio, não estou defendendo o Rodrigo Caio, nem precisa. Porque o Tite convocou ele para a seleção também. Quem tá jogando junto com ele, meu Deus do céu, ele tá aí num time, numa Eu defesa. concordo com você, vai lá e fala isso pro cheia técnico. de falha, vai sem- lá e fala isso pro diretor. Não Pô, fala mas isso eu na falei imprensa. isso aí. Murilo, sinceramente, Mas eu com o Flávio falando isso aí. Vendo a escalação do São Paulo nesse último jogo, eu não vejo muito mais recurso pro Dorival Júnior, não. Eu não acho que ele escalou errado o time. O problema é que o time não joga, não é o Rodrigo Caio, não é o Cuevas, é ninguém. O Edmar não dá.
Olha, todo carinho. o São Paulo tem laterais Não consigo ver o Edmundo. horrorosos. E os companheiros que ele teve de zaga, Maicon, Os melhores são os Douglas, meio-campistas, não estão Militão. bem. Beleza, pô. mas não precisa piorar. Mas a situação agora, piora. você Murilo. está falando uma coisa que eu com o Flávio falamos aqui. Nós falamos que o erro, eu e ele, que o erro foi ele falar para a imprensa. Eu também falei. Então, Concordo você tá plenamente. criticando- Agora, vamos falar sobre o plenamente. jogo tecnicamente. Quando o Hernanes fez o gol de falta aos 30 minutos do primeiro tempo, o São Paulo tinha chutado uma bola no gol, uma bola para fora. O São Paulo já estava jogando há 30 minutos. Finalizações certas do São Paulo no jogo inteiro. Três. Três. Então, o jogo. E outra, o segundo No gol gol. do São Paulo foi uma falha gritante do Do Aranha. Saiu sem tempo de bola nenhum, deixou o atacante chegar antes que ele com a cabeça, ele com as mãos, não conseguiu interceptar a bola. Então, assim, o São Paulo não vem fazendo por merecer. Ninguém tá jogando nada. O Lucas Prato chegou aí a peso de ouro. Também não tá Também, jogando nada. também. Então não adianta jogar a culpa em cima do Só uma pergunta. Rodrigo Caio, da Não tô polêmica, jogando do culpa, Cuevas. tô jogando contra que o São cara Paulo colocou. tá mal como um Não todo. pode piorar. A pergunta que fica é o seguinte: vocês acham que Dorival Júnior essa semana, ele vai ter uma semana para treinar? Flávio falou, já o próximo jogo contra o Vitória lá. O Vitória não ganhou do Fluminense ontem. Mas empatou 2-2. Inclusive o Vitória, se eu não me engano, é o pior mandante e o São Paulo é o pior visitante do campeonato. Vai ser um jogo do pior mandante contra o pior visitante. Vitória é o Vitória do seu ídolo, Mancini, né? O Dorival Júnior corre risco essa semana ou se perder o jogo Risco do quê? do cargo. Ah, ele tá correndo. Não, mas já, só faltava essa. Já tá Se correndo. o São Paulo mandar... Se Já o São tá Paulo Você não mandar- acha que ele corre risco? Já tá correndo, Flávio. Flávio, Pra já mim- tem no conselho, metade do conselho do São Brigando, Paulo já. já quero Eu sair tive dele. informações Faltando hoje. 15 rodadas. Eu tive informações Cara. hoje que já estão brigando entre vice-presidente e presidente que não Cara, querem mais o Dorival. Se mandarem ele embora hoje, é a mesma coisa que cavar um buraco para a Série B. Não acreditem nessa história de Muricy. O Muricy não vai voltar para São Paulo. E o Muricy não tem Não, nem mas mais o Muricy saúde. não era técnico, era como dirigente. Mas Mas o o- Muricy, da última vez que o São Paulo Mas estava Flávio- ele voltou Sim, como sim. técnico. Flávio, Voltou e ganhou da Ponte Preta o Murilo jogo. Nessa ele foi bem, pelo amor de Deus. Eu Ele tá não- correndo perigo já. Não, Metade do conselho já quer ele sair pode dele. estar, não estou aqui dando a minha opinião. Para mim seria uma verdadeira loucura mandar o técnico embora agora. Mas, Vai por quê no mas lugar tá dele? Vou dizer o correndo. seguinte, vamos imaginar que o São Paulo vá lá e perca do Vitória e depois tem o Corinthians do Morumbi. Aí perde do Corinthians e aí não cai? Pode até cair, mas aí vai assinar o passaporte para a Série B. Mandar o técnico embora. Tinha que ter pensado antes de contratar ele, então. Por que não fez o que o Olha. Mozelli disse? Por que não contratou o Levire, então? Eu acho que o Paulo Autori tá vindo. Já Como tem até- técnico? Eu arriscaria que tem até conversa com ele já. Eu acho que o São Paulo vai fazer uma grande bobagem se mandar o Não Dorival sei, eu embora. não tô contra você. Tô dando a minha opinião. Eu entendi o que você falou. Eu quero dar uma piorada agora em tudo, assim. Vocês imaginam que se perder os dois jogos, alguma possibilidade de alguém chegar e falar assim, chama o Rogério Ceni de volta? Nada. E aí nós vamos pegar os caras e puxar a torcida Não, pro é nosso culpa lado? dele. Não tem, não tem Não, possibilidade. Rogério não tem. Ceni Não, tem- eu só coloquei pimenta, só Rogério perguntei. Ceni tem muita culpa disso tudo que está acontecendo. Uma de boa ter- parte. Esse Oh. cara, tudo ele que Eu pediu. não acho. Ah, não. Eu não Não, acho que ele não. tem culpa. Eu acho que com o Rogério Ceni o time teria rendido muito Ah, mais. tá Se bom, não, tá é a minha bom. opinião. Eu Não, acho o senhor mudou de opinião. Não, Porque não o mudei, senhor não. achava o Rogério Não. Ceni Não. uma O quê? abominação. Flávio Não, não. e outra. Não, 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 não. Flávio, Nada. Quando eu falei isso? E outra. Não falei isso não. Rogério Ceni pra mim é um baita técnico. Você, Nossa. Pra mim é um baita Nossa. técnico. Bom, você falou que o Neymar é gênio. Depois não é você gênio. falou. O Neymar não é gênio. É gênio. O Você Pelé tá que no não pé das era. pessoas, mano. Você continua passional. O Rogério Bom, Ceni é um baita técnico. pra mim é um Rogério Ceni baita é técnico. técnico. Pra mim é um baita Eu tô técnico. vendo. Pior, o Real Madrid agora. pior, Flávio. Os que- resultados de Rogério Ceni eram melhores que o resultado do Mas Dorival estamos Júnior. Campeonato jogando no Paulista. Campeonato Paulista. Não, senhor. É que nem Os jogar resultados- amador aqui em Os Jundiaí. resultados do Campeonato Brasileiro Para. do Rogério Ceni são melhores que o do Dorival Júnior. E se ele tivesse com os mesmos jogadores lá, ele teria uma campanha O senhor melhor. hoje. defendeu a queda dele aqui. O que Eu viúva, não hein? defendi. É, O Flávio? roteiro- Falou que foi Flávio, correto. que viúva, Vocês hein? estão falando besteira. Vocês Que estão, viúva do além Rogério de Ceni. tudo ainda, estão com Ele acha que o problema Rogério de Ceni está memória. jogando ainda. Não, não é isso não. Bom, falamos de São Paulo aqui, agora nós vamos falar do clássico Corinthians. O Corinthians perdeu de novo, hein? 4 jogos, 3 derrotas e o Santos venceu. Será que o Santos se credenciou agora ao título com 9 pontos de diferença? Será? Levir Coupe arrumou o Santos? Flávio, você assistiu o jogo? Assisti o jogo. Enquanto você vê os melhores momentos de Santos 2, Corinthians 0, fale do Tem jogo, uns fale amigos do clássico. felizes aí, meu. Marcel, Laurão, Anderson, o Andrezinho, tá todo mundo feliz aí. Os santistas.
acho que pegaram a manha do Corinthians de jogar, né? Pegaram o jeito. Se bem que ontem o Santos em nenhum momento jogou bem fechado mesmo, tentando explorar o contra-ataque. Eu acho que o jogo foi um bom jogo. Eu nem acho que o Corinthians jogou tão mal assim do jeito que falam. Mas eu acho que o Corinthians mereceu perder. O Santos foi mais incisivo, o Santos criou mais chances. O Bruno Henrique fez uma excelente partida. O Lucas Lima jogou muito bem ontem. Eu critico ele, que eu falo que ele não vai bem nos clássicos. Eu tenho que me render aqui. Ontem o Lucas Lima foi um jogador primordial. E um jogador que tem me chamado muita atenção no Santos nos últimos jogos é um zagueiro chamado Lucas Veríssimo. Bom. Joga muito esse zagueiro. Ele é muito firme, muito calmo. O Santos merecidamente ganhou o jogo ontem. O Cássio fez grandes defesas. Ricardo Oliveira perdeu um gol incrível. Então, eu acho que o Santos mereceu. O Santos teve mais objetividade. O Corinthians, por incrível que pareça, ficou mais com a bola. Todos os últimos jogos, todas as últimas derrotas 52 a 48%. Então, posse de bola. Os últimos 4 jogos que o Corinthians teve resultados ruins, o Corinthians teve mais a posse de bola. Que é completamente o inverso do que aconteceu no primeiro tempo. O Corinthians deixava o adversário ter a bola, e aí na hora que ele roubava, ele explorava o contra-ataque e matava os jogos. Depois nós vamos falar um pouco sobre essas estatísticas da posse de bola, que está acontecendo algo muito interessante no Campeonato Brasileiro, que eu acho que a gente tem que conversar depois. Moselle, e aí? Fale de Santos 2, Corinthians 0. Bom, primeiro de tudo que foi merecida a vitória, né? E eu acreditaria a maior parte dela 2 estrelas que o Santos tem. E quando elas brilham, uma fora do campo, o Levi Coupe. É uma estrela, não adianta. Ele sabe montar o time também. No antigo 4-3-3 dele, desde o Atlético Mineiro do Ronaldinho, é aquele lá. O jogo dele, o time dele joga direitinho. E a outra estrela dentro do campo, que é o Lucas Lima. Jogou muito ontem. Acabou com o Vanderlei, nem fala mais, que é uma muralha, né? É uma muralha. Demais. Não fala de muralha, que o último muralha que teve, cortaram até o nome parede, muralha dele. Uma parede. Cortaram até o nome dele. Mas o menino Alex. Mas foi um jogo agradável, foi um jogo bom. Não, também acho que eu concordo com o Flávio. O Corinthians não jogou mal. A única dúvida que fica, que persiste agora, é a pressão que o Corinthians, no caso, vai começar a ter de fora do campo. Então a pressão também no seu Carille, que estava tranquilo. Estava tudo bonitinho no primeiro turno. Então, ontem deu para mostrar. Pegou um time à altura, só para ter terminado o jogo. Pegou um time à altura e, olha, se não fosse o Cássio, o placar podia ser 4-0 ou 4-1. Deixa eu fazer uma pergunta para você sobre essa questão da pressão. O Grêmio jogou sábado e perdeu do Vasco. Aliás, uma coisa horrorosa, mas perdeu do Vasco. E o Vasco está de parabéns. Você acha que o fato do Corinthians ter entrado em campo já sabendo que o Grêmio perdeu, não tira um pouco da pressão dos caras ali dentro? Fala assim, se a gente perder, continua... O que eu vejo? Eu vejo que o Corinthians continua com a mesma diferença e uma rodada a menos. Porque antes eram 7 pontos e 16 rodadas. Agora são 7 pontos e 15 rodadas. Você não acha que quando o cara sabe que o outro time perdeu antes, por exemplo, se o Grêmio tivesse ganho o jogo e a diferença fosse 4 pontos, o time não ia entrar diferente? Você que jogou muita bola já. Eu, por exemplo, sabe, eu tenho um psicológico diferente sobre isso. Eu acho que o Corinthians deu uma relaxada. Ele falou assim, se a gente perder vai continuar. Claro que queria ganhar, óbvio que queria ganhar. Mas eu não senti que existia algo a mais ali. Murilo, eu não concordo muito. Eu acho que a pressão começou no Corinthians no segundo turno. O Corinthians só ganhou um jogo na Bacia das Almas, que a bola bateu no jogo lá contra o Figueirense. Chapecoense. Se não, 3 derrotas e um empate. Em 12 pontos, 1. Então já vem vindo essa pressão. Só que agora ela está aflorando. Está passando para a torcida. A torcida do Corinthians, nesse jogo, por exemplo, do Vasco, vai ter uma pressão danada. Eu acho que já está sentindo a pressão, sim. E o fato de o Grêmio ter perdido, acho que não influenciou não, porque o jogador, aí é o contrário, jogaram mais pressionado ainda, porque eles precisavam fazer essa vitória para ficar tranquilo e recuperar aquelas 2 derrotas. Flávio, eu acho isso. Jogo dos goleiros. Cássio e Vanderlei são os 2 melhores goleiros hoje do Brasil. Como que você vê esses 2 goleiros? Cássio fez 2 defesas fantásticas. Eu só não gosto quando o goleiro faz uma defesa e depois fica caído que nem gelatina. Que mentalidade sul-americana medíocre, Posso incluir mais 2 goleirão aí que eu gosto mesmo? Fernando Praz e o Fábio do Cruzeiro, né? 4 goleiros que... Mas vamos falar do clássico. Concordo também com você, mas você acha que os goleiros estão
realmente fizeram um trabalho extraordinário ontem de novo. Ontem, de novo. De novo? Como que você viu os dois goleiros? De novo, os gols que o Cássio tomou foram indefensáveis, não tinha o que fazer. Agora, o Cássio fez algumas defesas antes que foram primordiais para o placar não ser mais elástico. E o Vanderlei também fez 2 defesas enquanto o jogo estava 0-0. Eu não tenho dúvida nenhuma que esses 2 goleiros têm que estar na seleção brasileira. Esses 2 é uma certeza. Eu não sei porque o Tite tem insistido em trazer jogadores de fora, goleiros principalmente. Se a gente tem hoje no Brasil goleiros em grande fase, e esses 2 para mim, eles são... Para mim o Vanderlei é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro hoje. Com tudo que o Cássio vem pegando, o Vanderlei ele é muito regular. Santos com 9 pontos de diferença para o Corinthians. Agora, se credenciou a ganhar o título? Eu ainda acho que é difícil tirar o título do Corinthians. Ainda acho que é difícil. Mas as próximas 5 rodadas vão dar uma dimensão melhor do que pode acontecer. Santos tem chance de ganhar o título? Tem chance. Tem chance. Moselli, Santos tem chance de ganhar o título? Tem chance. Todos que na matemática tem chance. Tem chance. Até quem tem 1% tem chance. Então, tá bom, mas se 1%. credenciou ontem, eu vou te falar mais. Claro, diminuiu a tem diferença. Chance, vou falar mais Era uma 12, coisa. ficou Tem 9. chance de ficar campeão e tem time para ficar campeão. E tem técnico para ficar campeão, sim. Opa! E tem tradição também o Santos. Eu acho que quem tem na chance, briga, nem tá que na seja briga. 1%, tem chance. Tá na briga. É 1%, é mais difícil, mas tem chance. Eu também acho que tem chance, tem mas chance. esse título vai ser do Corinthians. Esta é a minha opinião. Vamos para o intervalo comercial. Na volta tem Palmeiras, Seleção Brasileira, Copa do Brasil, Libertadores de América. O bicho vai pegar que nós vamos cornetar mesmo. Fiquem agora com o Polo Aero, o comercial mais bonito do Brasil. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got Se você deseja importar ou exportar, a Proceftor, assessoria em comércio exterior, tem a solução. Há 14 anos atuando neste mercado, a Proceftor já incluiu mais de 1.300 empresas no cenário internacional, preparando a equipe da sua empresa ou até mesmo terceirizando seu departamento de comércio exterior. Otimizamos tempo de desembaraço aduaneiro, entre outras práticas, garantindo agilidade e sucesso em seus negócios neste mercado altamente competitivo. Proceftor Assessoria em Comércio Exterior. Edifício Maxime, Avenida 9 de Julho, 3575. Telefone 11 3090 0550. Estamos de volta com muito mais do Placar Eletrônico aqui no canal 25. Eu sou o MB e estou aqui intermediando mais uma discussão entre Cueva e Rodrigo Caio. Cueva e Rodrigo Caio. Cueva e Rodrigo Caio. Toda vez eu tenho que ser conciliador. Eu não. Dorival, é isso que você tem que fazer, Caio, Dorival. menino de apartamento. Concilia, põe em ordem. Aqui tem comando. Aqui quem comanda sou eu. Comando. Aí esse programa tem comando. Você acompanhou aí o comercial de Proceftor, assessoria em comércio exterior, e Polo Air, que são nossos grandes patrocinadores, colaboradores e empresas que realmente fazem diferença no nosso Brasil. Vamos voltar falando mais de Brasileirão, nós vamos falar do Palmeiras agora. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, para intrigar um pouco. A semana passada, antes de falar de Palmeiras, mas indiretamente falando de Palmeiras, a semana passada o Luxemburgo o Sport perdeu de 5-0 do Grêmio, o Luxemburgo foi lá e jantou os jogadores, mas jantou os caras. Aí ele reformou o contrato durante a semana e ontem o Sport perdeu
tava dando uma olhadinha, falei assim, eu quero só ver o que o Luxemburgo vai falar na coletiva. E eu coloquei para falar assim, que curioso que eu tô. E aí começaram a falar com ele na coletiva e tal. Chegou um determinado momento, ele falou, não, o Sport jogou melhor. E realmente jogou melhor, o Avaí ganhou, teve muito gol. Ele falou assim, teve uma pergunta, acho que foi uma mulher, falou assim, você sabe da Copa do Nordeste do ano que vem? Ele falou, não, faz o seguinte, vamos falar do jogo de hoje. Me aperta mais, eu tô merecendo apanhar hoje. Na paz total. É esquisito isso, cara. Porque as informações que eu tenho é que o Palmeiras está em fervoroso atrás de um treinador para 2018. E ele assim, sabe, Moselli? Nós perdemos, mas tudo bem, sabe? Estranho, muito estranho sou isso. Mas vamos falar de Palmeiras, Atlético Mineiro 1, Palmeiras 1, o jogo dos pênaltis perdidos. Flávio está revoltado. Flávio, desabafe para o nosso telespectador, mas sem ser passional. Vocês já brigaram comigo no primeiro bloco. O senhor é muito passional. Seja mais profissional a falar de Palmeiras. Eu não sou palmeirense, eu sou Placar Eletrônico Futebol Clube. Sei. Não sim, sou senhor. palmeirense. Bom, eu vou falar do jogo. Falar dos erros do Cuca, que mais uma vez, por algumas situações, o Cuca não teve muito o que fazer. Com as expulsões, ele acabou tendo que tirar o Guerra, que era um jogador importante na estrutura do time, com a expulsão do Luan, para poder recompor a defesa. Mas ele continua errando demais, ele continua insistindo com o Jean no meio. Não dá para o Jean jogar no meio. O senhor não entende isso, senhor Cuca. Toda vez que ele joga no meio, o Palmeiras vai mal. Ele é lento, ele marca mal, ele chega atrasado. O Palmeiras precisa de uma dinâmica melhor para poder ficar mais competitivo. O senhor não entende isso, senhor Cuca. Com relação ao Luxemburgo que o senhor falou, vou aproveitar o seu gancho. Eu não disse isso, eu disse que eu tenho informações já tem lá dentro. O boato que já vem rolando há muito tempo é que o Cuca já está acertado com o Atlético para o ano que vem. E uma repórter fez essa pergunta para ele na saída do jogo, lá no Independência, ele ficou extremamente nervoso. E onde há fumaça, há fogo. Eu acho sim que o Cuca está acertado com o Atlético para o ano que vem, porque ele não vai suportar a pressão no Palmeiras. Mas eu não sei se é o Luxemburgo. O Murilo tem umas informações aí que... eu não tenho informações. Olha, se você assistir a alguns programas, você vê jornalistas renomados como Quesada falando isso literalmente aberto ali na TV. Que o Luxemburgo vai vir para o Palmeiras ano que vem? Não, ele disse que Mustafa Contursi adora Luxemburgo e que tem uma influência muito grande dentro do Palmeiras. Se o Mustafa Essa gosta... é a informação. Se o Mustafa quer, então vem. Ele manda no Palmeiras. Se o Mustafa gosta, já veio. A Leila vira conselheira do dia para noite. Acontece de tudo. Mustafa é o cara. Se ele quiser o Luxemburgo, vem. Se você tivesse ali um zagueiro expulso, você tiraria o Guerra ou tiraria o Daverson ou nenhum dos dois? Aí eu tiraria o Daverson, sem dúvida nenhuma. Nossa, outra contratação também que, olha, eu estou perseguindo o Marcelo Matos. Não é, eu estou falando... O Alexandre Matos. O que está acontecendo? Nossa, essa última contratação dele, do Daverson, 6 milhões, parece que o Palmeiras... Que é isso? Jogador, camisa do Palmeiras. A camisa foi do Ivair. Nossa Senhora! Não tem condição de jogar no Palmeiras. Vai jogar bem, vai na torcida, faz tudo, mas não joga. Então, e falando do jogo, o Palmeiras não jogou mal. É que é difícil jogar no Independência. Como é difícil jogar com o Cruzeiro também lá em Minas, como é difícil jogar com o Inter em Porto Alegre, o Grêmio. É difícil jogar com o Atlético Mineiro lá dentro da Independência. Não jogou mal o Palmeiras. Eu achei que não jogou, não. Inclusive, merecia, poderia ter ganho o jogo. Jogou no meio de campo, jogou bem também. Eu achei eu gosto do Tietê, mas eu achei que ele não rendeu o que ele poderia render. E o fato do Jean também, eu concordo com o Flávio. O Jean, ou ele é lateral, ou ele é lateral. Volante não dá mais. Dá para ver isso aí. E o Palmeiras tem outras opções. Eu acho que o Cuca, outra vez, ele errou um pouquinho na escalação do Palmeiras. Agora a expulsão do Luan também complica, né? Foi merecido, hein? Foi merecida, que era o segundo cartão amarelo. Ele deu vermelho, mas poderia ter dado o segundo amarelo. Foi merecido, mas, mesmo assim, eu acho que o Palmeiras conseguiu um bom resultado. Não é esse resultado que está prejudicando a campanha do Palmeiras. Pergunto, o pênalti que o Daverson... Aliás, teve 2 pênaltis perdidos no jogo, Fred e Daverson. O pênalti que o Daverson perdeu agora está justificando porque ele não cobrou na Libertadores?
Será que a torcida está entendendo isso agora? Porque agora ele pegou a bola, deixa comigo. E no dia da Libertadores ele largou o Egídio lá. Aí ele foi lá e fez isso. E aí, Flávio? O Davidson é um jogador mediano para fraco. O Palmeiras ter gasto 6 milhões de euros para contratar o Davidson é uma coisa... É mais caro do que o Everton Ribeiro custou ao Flamengo, para ter uma ideia, o tamanho da bobagem que fizeram. Ele não tem condições de ser um jogador titular do Palmeiras no nível que o Palmeiras pode ter, o elenco que o Palmeiras pode ter. A gente vem falando aqui sobre o Cuca passar a jogar no 4-4-2, ele vem fazendo isso. Nós dois cobramos muito isso aqui, até o Moselli concordou com a gente. Né? No 4-4-2 é um esquema onde o Borja ia se enquadrar muito melhor. Com uma sustentação melhor no meio-campo, né? Ele não tendo tanta necessidade de voltar tanto quanto o 4-3-3 exige, né? E ele não coloca o Borja. O Borja não estava nem no banco ontem, não sei se é por conta do retorno da seleção. Não, o Borja foi liberado para visitar os parentes. Exatamente. Né? Você tem uma ideia como o Cuca conta com ele. Conta muito, tem a confiança do Cuca. Então, mas um cara que eu acho que a gente tinha que enaltecer aqui, do Atlético Mineiro, que jogou muito ontem, foi o Voaden. Jogou muito o Voaden. O senhor de novo Jogou muito. De novo tá falando de arbitragem. Não. É pra falar do Palmeiras. Mas o Voaden é arbitragem? E a hora que o Davidson perdeu o gol, a culpa é do Voaden também. Não, mas ele não deu outros pênaltis pro Palmeiras. Se o Davidson faz o gol, acaba o jogo. Acaba o jogo. Vocês acham que os dois perderam o pênalti ou o Fernando Praz goleiro, e o Vitor que pegaram? goleiro. Mérito dos dois, goleiro. Mas eu achei mais difícil de pegar o do Praz. O Fernando Eu acho Praz, que o Fred bateu melhor do que o Davidson. O Fernando Praz pegou o pênalti ontem com uma mão Mais só. um. Nossa. E vou te falar, hein? Se tivesse o Fernando Praz, eu volto a repetir. Se tivesse o Fernando Praz contra o Barcelona, com toda a experiência dele, o Palmeiras não estaria fora da Libertadores. Agora o senhor vai ficar colocando minha lenha na opinião. fogueira. É Vai falar minha alguma opinião. coisa, senhor Flávio? É minha O senhor opinião. vai ouvir isso e não vai falar nada? É minha opinião. Eu concordo com você. é Jair? Eu concordo com Onde? você. Vocês Vai comparar a carreira Quando dos jogasse dois. 45 segundos tempo, Praz entra. Jailson. Isso aí. Senta. Mas o Vai Jailson lá e pega pegou os pênalti. É isso O aí. Praz pegava 2. O Jailson pegou pênalti, Flávio, a culpa não foi do Flávio, Jailson. Não, olha, juro a mesmo. culpa foi minha. Não sei se Não eu foi do que, Jailson. não sei se sou só eu, não vi a imprensa falar isso. É um pecado, para falar a palavra certa, comparar a história, a carreira do Fernando Praz com o Jailson de 39 Mas anos, peraí. que não jogou em time nenhum. Não, mas eu não tô comparando. Não, eu não estou falando Não você. tô comparando, eu só tô dizendo que o Palmeiras não perdeu do Barcelona por causa Não estou falando disso. você, não estou falando da Vocês imprensa, não são brigados. tudo. E o Egídio que fez mais um Esqueceram pênalti. no Fernando Praz. O Egídio, detalhe, o pênalti do Atlético quem fez foi o Egídio, o amigo do Cuca. Eles devem ter saído para jantar depois. Fernando O Cuca, Praz, o que Egídio é o filho que o Cuca não teve. Você tá Isso numa eu pego. Libertadores, você abdica Pelo do amor Fernando de Praz, Deus. que é isso. amor de Brincadeira. Deus. Bom, tá aí falando de Palmeiras. Só para finalizar Palmeiras aqui. A briga é pelo vice-campeonato? Não, pelo campeonato. O Palmeiras Isso. muito difícil. Pelo campeonato. Não, 13 também. pontos, Moisés. Muita Não dá. coisa, A muita briga é pelo coisa. O vice-campeonato. Palmeiras jogou muito Vice-campeonato pouco. tem um Três- baita... Murilo, eu falei da do- CBF, uma baita premiação, Eu falava entendeu? pra- Cada lugar tem uma premiação. Mas a briga do Palmeiras é ser 13 pontos, tem um confronto direto. Primeiro, Corinthians tem o São Paulo, Corinthians tem o Grêmio, Não, mas só com- o Corinthians tem o Atlético Sim, Paranaense. mas aí tem o Grêmio, tem o Santos também, tem que perder Tem todo mundo, campeonato esquece. ainda, tem campeonato. O que o Palmeiras precisa é melhorar o jogo, jogar melhor do que vem jogando. Isso eu concordo. Tem que melhorar muito pelos vários jogadores que tem. Exemplo, o Borja. Por que ele não está usando? Dá uma chance para ele, aí 2, 3 jogos seguidos, para ele pegar ritmo. Esquece. Isso é que está E cê- faltando. e cê vê no uma Palmeiras. coisa- Enquanto o Cuca estiver lá, o Borja Eu não ia joga. falar uma coisa aqui. Nós defendemos jogar no 4-4-2 para ter mais a bola, para poder ter mais a posse de bola. Os melhores times do mundo nos últimos anos eram times que jogavam assim. O Barcelona normalmente tinha de 70% a 80% de posse de bola. E teoricamente está certo, porque se você tem a bola, você está dominando o jogo. Se a bola não está nos pés do seu adversário, ele não tem oportunidade Você não de tá fazer correndo nada. perigo. Exatamente. 73% dos jogos do Campeonato Brasileiro, os vencedores tiveram menor posse de bola. Por isso que é um campeonato incomum, né? Em Incomum. relação a pênaltis, posse de bola. Por O isso, Campeonato Brasileiro, é por isso que o 6º lugar está com uma pontuação perto de quem está na zona de rebaixamento. Mas por isso que eu falo, Moselli, É que o impressionante Corinthians não isso. precisa fazer os 74, 75 pontos para ser campeão também. Tudo vai ser diferente.
Tem muito jogo, Murilo. Tudo vai ser diferente. Não, eu tô dizendo que não precisa porque os outros times também não O vão campeonato jogar. está muito Eu embolado, volto todo a mundo falar O do Grêmio vai ter tropeçando. 2 jogos contra o Eu Botafogo volto a falar agora. do Corinthians. O Carille dava as entrevistas coletivas que parecia um rei. Tranquilo e tal. Já está pressionado. Sim. Já mudou. Agora vem a pressão também da fiel torcida. E daqui a pouco nós vamos Vai falar... ter que ganhar do Vasco. E daqui a pouco nós vamos falar da próxima rodada, prognósticos. O assunto agora é para a gente poder falar. Infelizmente, a Copa do Brasil não tem nenhum paulista. Foi uma incompetência, mas não tem nenhum paulista. Duro, Steve. Né? Flamengo e Cruzeiro foi um jogaço de bola. Maracanã, como é diferente o Maracanã lotado é lindo com a torcida demais. do Flamengo. É bonito É lindo, demais. é muito né? bonito. Não tem nada a ver jogar no Ninho do Urubu, Mau né? time, hein? Quanta coisa política. É que o time, Mozelli, não Time pode não- jogar, né? É, então. Os jogadores não podem jogar. O Guerreiro Time na tava Copa do machucado. Brasil. Tá, e aí? Fale do jogo, Flávio. Flamengo 1, Cruzeiro 1 e o goleiro entregou, hein? Entregou Menino, uma mão né? ali. Que judiação. Entregou uma mão. Eu falei a semana Judiação. passada, põe o Muralha a jogar. Cê- Fala assim, Muralha, é a sua chance da vida de se redimir com a torcida do Você me Flamengo. fez essa pergunta semana passada, a gente estava aqui com o Monteiro. Você perguntou quem eu escalaria, eu falei, sem dúvida, eu só tenho Muralha. Porque esse menino que jogou é um menino de futuro. E você colocar ele numa fogueira como essa, eu achava Agora- muito arriscado. Agora, Flávio. E aconteceu. Aconteceu. Eu tenho Ele uma- falhou. Esse empate, para mim, colocou uma mão e meia do Cruzeiro na taça. Eu tenho... É muito ainda porque na final não tem jogo gol fora. Ah, mas independente disso, o Cruzeiro Ó, vai para goleiro- cima do Flamengo, olha. Como Goleiro, fez com o Murilo, Grêmio. Goleiro, Murilo, eu tenho uma opinião bem particular, assim. Eu acho que o goleiro precisa ter jogo, ter ritmo de jogo. Então, o Diego Alves não pode jogar a competição mais importante para o Flamengo esse ano, que é a Taça do Brasil, deixa ou o Muralha ou outro menino ter sequência de jogo. Não pode pôr só no jogo. Tem que nem agora, tem o segundo jogo lá em Minas. Jogou Diego Alves. Joga quem vai jogar aquele jogo lá que é mais importante. É verdade. Minha opinião. Não adianta colocar o Diego Alves no brasileiro jogo e agora só. vai ter a final, põe o menino sem Isso aí, ritmo sem e fica ritmo. todo mundo sem ritmo. O no final goleiro das precisa contas. de ritmo, nossa. E o que tinha mais ritmo era o Muralha, porque independente das Não falhas foi. que ele cometeu, ele era o que vinha jogando com maior frequência. Qualquer um dos dois. Então, mas e é por põe isso. ritmo. E detalhando um pouco mais ainda, para a gente poder falar. Na minha visão, existe uma possibilidade muito grande do jogo terminar empatado e ir para os pênaltis. Mas, Tem ou não tem? Eu Não, acho que possibilidade não tem ou não eu tem? Na acho- final da Copa do Brasil Não, no Mineirão, existe, vai ter eu torcida. acho. Agora, se É- for para é um os pênaltis, jogo- quem que vai ganhar do O Fábio? Fábio no tem gol? mais chance. eu acho que até tem, mas o Flamengo, acho que, ó, deu adeus à Taça do Brasil. Eu aposto no Cruzeiro. Eu aposto no Cruzeiro. Cruzeiro me Porque surpreendeu. O o Cruzeiro Flamengo jogou teve muito toda a bem esse oportunidade jogo. de fazer o resultado, estava fazendo, mas o Cruzeiro é... E olha, outra, menino, né, O Mozelli? Cruzeiro virou um placar anterior contra quem foi? Que tinha perdido o jogo e ganhou Grêmio? de 1 a 0. Contra o Contra o Grêmio. Grêmio. Contra o Grêmio. Pô, contra o Grêmio é uma amostra do que é o Cruzeiro lá no Mineirão, gente. É isso aí. E outro, o Mano Menezes, Flamengo, ele ó, conhece tal. esse tipo de O torneio. Flamengo já era. O Mano Menezes, eu acho ele opinião, né? um técnico que conhece muito bem esse tipo de torneio mata-mata. Ele já Monta teve o algumas time, né, vitórias Flávio? assim. Você vê o time montado dentro de Montado. campo. Olha, o Cruzeiro me surpreendeu. Eu achei que Você viu, que o Flamengo ia ganhar esse jogo. Esse empate, embora tenha nascido de uma falha do goleiro do Flamengo, eu acho que o Cruzeiro não mereceria sair com a derrota. Eu acho que foi um resultado justo. E agora levar esse empate para casa. E tem o que você disse também, Murilo. Existe uma grande chance pelo equilíbrio entre os dois clubes de ir para os pênaltis. O Fábio é muito mais forte nos pênaltis do que qualquer um dos outros dois goleiros do Flamengo que possam jogar. Então, eu acho que o Cruzeiro tem uma vantagem enorme para sair com o título dessa Copa do Brasil. Que vai ser dia 27, agora de setembro. E, na minha visão, vai dar Flamengo. Uma vez Não vai ser Flamengo, 2 a 2? Sempre Flamengo. E se for empate, o Flamengo vai vencer nos pênaltis. Uma vez Flamengo... É bonito demais ver a torcida do Flamengo, né? É bonito demais. Eu fui lá no Maracanã, assisti a abertura do Campeonato Brasileiro, que foi Flamengo e Atlético Mineiro. Sensacional. Tinha 51 mil torcedores. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Vamos falar agora de Libertadores de América. Essa semana tem Libertadores. O Flávio está muito triste que o Palmeiras não está mais em Libertadores. Olha a cara de tristeza. Ele não tem nem o que falar e ele vai ter que falar dos prognósticos aqui. Eu vou perguntar do Barcelona, ele está triste, muito triste. E Mozelli rindo à toa. Temos Libertadores essa semana para definir
o que vai ser definido? Os semifinalistas. Essas são as quartas de final para definir os semifinalistas. Começamos com... Tudo bem, Rudi? O senhor está me dando mais uma bronca do nosso diretor, mais uma bronca. Vamos começar com todos os jogos aqui. Primeiro jogo, Jorge Wilstermann e River Plate. Mozelli aí, River Plate vai moer o Jorge Wilstermann? River Vai botar o Jorge Wilstermann no lugar dele? River sempre. O senhor é River, eu cravei. O senhor adora a Argentina. Não, eu cravei faz tempo. O senhor adora a Argentina. Talvez seja por ter sangue italiano, tem muito italiano na Argentina. Talvez seja por isso. Eu gosto do bom futebol, o River está jogando. Quanto vai ser esse jogo, Jorge Wilstermann e River Plate? Na Bolívia, jogo, né? Primeiro na Bolívia, jogo na né? Bolívia. É 1-1. Um empate lá. Flávio. Eu concordo, eu acho que vai empatar esse jogo. Vai 0-0 ou vai na altitude é muito difícil. Muito difícil. Mas o River vai passar, depois na Argentina vai fazer a lição de casa, com certeza. Também acho que vai fazer a lição de casa, mas esse jogo... Eu não gosto de 2-2, mas vai ser 2-2. São Lourenço e Lanús. Quarta-feira, dia 13. Clássico argentino. No gasômetro. Time E aí, do- Flávio, quanto vai ser? Eu acho que o São Lourenço ganha esse jogo. 2-0. Time do Papa, né? Você disse que é o time do Chico, velho Chico. É outro Você viu? nível. É outro Ele nível. se machucou Vai ser na Colômbia. 9-0 pro São Lourenço. Ele se machucou na Colômbia, o Papa. Mas ele Também. foi em frente. O cara parou o carro, ele bateu. É o velho Esse Chico. motorista precisa ser mandado embora. O bom Manda e esse velho motorista Chico. embora. Troca ele. O Chico, o que que o... Quanto vai ser? O Papa Francisco bateu no carro. Não, o Papa se Francisco machucou. estava no Papa Móvel e É, o cara o menino, freou, né? ele bateu Bateu. o rosto. Só bateu o E rosto e seguiu, continuou. e seguiu. Se o Voaden tá lá, ele dá pênalti. É. Aí dá pênalti. Se o Voaden tá lá, ele dá pênalti no Papa. Quanto vai ser, Mozelli? O São Lourenço, eu acho que esse jogo é o tipo do confronto que termina em penalidades. Ganha o São Lourenço e depois ganha o adversário. E agora para pegar fogo, primeiro jogo, Barcelona e Santos. Para mim, o Santos ontem conquistou confiança. O jogo do Santos ontem foi, e vocês bem falaram, né? O Lucas Lima, quando ele tá afim de jogar, ele se torna monstruoso. O Vanderlei cresceu. Boatos dizem que ele vai jogar no Palmeiras Viu? ano que vem. hein? Todo mundo vai pro Palmeiras agora? O senhor quer Luxemburgo, Lucas? Mas, viu? O senhor- Eu não quero ninguém. Se Mas, contenha viu? que o assunto é Santos agora. Nós estamos falando do Lucas Santos. Lima vai largar Outro o Santos. cara, Bruno Henrique. Jogou O muito. que o Bruno Henrique tá jogando de bola? E ele jogava com o Eric no Goiás, lembra? Era mais ou menos, foi pra Alemanha, no banco, voltou quietinho, tá Contratação, jogando, dinheiro bem gasto. jogando demais. Dinheiro bem demais, demais. Vem Barcelona, o Barcelona te traz algum trauma, senhor Flávio? O senhor fica meio assim, falar do Barcelona? Posso falar? Pode, Daqui pode. falar aqui do Barcelona e falar do Guarani, do Paraguai aqui já, né? Pode. Quanto vai ser Barcelona e Santos? Em Guayaquil, Primeiro jogo. 1-0 Barcelona. 1-0 Barcelona? Mozelli. Dá empate lá. Bom, a zaga vai jogar, tá? Volta o David Braz e o menino que o Flávio falou que joga muito, Lucas Lucas Veríssimo. Veríssimo. Então tá completinho O o Bruno Santos. Henrique machucou o joelho de Empata, novo, né? empata O- lá. Que judiação. não. compete. Não, Não, o Gustavo Henrique. É o Gustavo Henrique. Esse zagueiro. menino é bom Que de pena, bola. hein? 2 cirurgias no joelho pena. já. E Uma foi pena. o mesmo joelho, né? Uma pena. Torcemos para não ser nada. Quanto vai ser o jogo? Empate lá. Empate? O Santos empata lá. 1-0 Guarani, Barcelona. Guarani. Santos, Ele entra em desespero. Santos vai vencer o jogo por 2-1 em Guayaquil. 1-0 E Barcelona. mais a esse confronto brasileiro, hein? O Botafogo ganhou do Flamengo. Esse tá com moral. Sobrando. E o Grêmio perdeu do Vasco. Perdeu do Vasco jogando mal. Vasco de Zé Ricardo. Vasco que venceu as últimas duas. Ele assumiu, venceu duas. Quanto vai ser Botafogo e Grêmio, Flávio? Esse jogo é no Primeiro jogo? Engenhão, quarta-feira, 21h40. 2-1 pro Botafogo. 2-1 Botafogo? 2-1 Botafogo. 0x0. 0x0. 0-0? 0x0. Eu. O Grêmio tem muita tradição nessa Copa aí, né? Anota aí. Semifinal da Libertadores de América. E o Mozelli vai amar esse jogo. Semifinal. Santos e Botafogo. Se Deus O quiser. Botafogo vai tirar o Grêmio fora da Eu Libertadores tô de América. torcendo pros dois, meu. Vai tirar. Um dos maiores Imagina, clássicos do Santos Brasil. e Botafogo, semifinal da Libertadores Murilo de é América. clássico de Garrincha contra Pelé, cara. A Vai passar história. os dois. Tô torcendo, mas é difícil. O Grêmio vai complicar. Vai passar os dois. Na minha Espero opinião, também. Botafogo vence por 3-1 esse primeiro jogo. Para a gente poder aqui não deixar passar em branco, a semana passada teve eliminatórias da Copa. Veja a tabela aí, bem rápido. O Brasil tem 37 pontos, o Uruguai 27, a Colômbia 26,
Aí seguem Peru e Argentina com 24. O Chile tem 23, Paraguai 21, Equador 20. Equador do Portugal, hein? Meu Deus, tá com 20 pontos em oitavo. 9, nono a Bolívia com 13 pontos, Venezuela com 8. Brasil está classificado. Aí segue Uruguai, que venceu, Colômbia 26, Peru, que é a grande surpresa, 24, e a Argentina, que não conseguiu vencer a Venezuela em casa. Moselli, você acha que são esses 5 mesmo ou existe chance ainda do Chile entrar? O Chile entra. O Chile entra? O Chile entra. No lugar do Peru? No lugar do Peru. No lugar do Peru? Chile e Argentina, eu acho que aí a briga é quem vai disputar o confronto eliminatório, né? Os 4 aí que... Eu também coloquei como prognóstico que o Flávio me Acho que a apertou a Argentina semana passada entra aqui. dos 4. E eu falei que eram os mesmos 5, mas o Chile saiu, que o Chile jogou 2 partidas, perdeu as 2, e o Peru entrou. E tem o confronto direto Argentina e Peru na próxima, né? Mas o Chile também tem um confronto, se não me engano, aí. O Brasil. O Brasil joga com o Chile. Brasil. O último jogo, no Allianz Parque. Complicado. Flávio, e aí? São esses 5 mesmo? E a Argentina, hein, Flávio? Eu acho que é provável que o Peru não consiga por conta do confronto. Só que é o seguinte, o Peru é um time mais forte que a Venezuela. A Argentina não conseguiu ganhar da Venezuela. Vai ganhar do Peru? Não, é um outro jogo. O Peru ganhou do Equador fora de casa. Não é simples ganhar do Equador fora. A gente brinca aqui com o Portugal e tal, mas o Equador quando joga em casa é forte. Mas e o o Peru Equador conseguiu, morreu, né, Flávio? Agora tá morto. Morreu. Portugal ainda acredita, né, Lusa? Acredita em quê? No Papai Equador, Noel, ele Coelhinho sempre da acredita Páscoa. no Equador. Portugal sempre acredita no Equador. O importante é que o ano que vem trocaremos figurinha da Copa. Eu, quando tirar a figurinha do... Eu quero ter 5 Joga figurinhas bafo, do Tite. Murilo. Lógico, Joga bafo, lógico, né? bato. Isso aí que Eu quero ter 5 figurinhas do Tite, um em cada local, entendeu? Para mostrar para Nivaldo Moselli o quanto o Tite é bom. O senhor pega no pé de Tite. Você falou do Tite, eu lembrei da Alemanha. O Brasil tirou o pé. O Brasil tirou o pé contra a Colômbia lá, tirou o pé, falou assim, nós não estamos mais com vontade de ganhar, entendeu? Que foi um massacre. E que golaço, hein, do William? Que golaço. Que golaço. Tá aí, falamos de seleção brasileira. Pra gente poder aqui falar da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, rápido. Ponte Preta e Atlético Goianiense. Flávio, quanto vai ser? 3-0 pra Ponte. 2-0, Ponte. 4-0 pra Ponte Preta. Botafogo e Santos. Olha aí, Botafogo e Santos. Não dá pra Flávio. saber se eles vão poupar. Eu acho que esse jogo vai empatar, 1-1. 1-1. Moselli? 1-1. 1-1 Concordo, também? Flávio. Vocês Empate. ficam em cima do muro toda Empatinho. hora. Esse time, dois Empate são não é em legal. cima do muro, é empate. 2-2. Empate É 2-2, não é em cima. Avaí e Atlético Mineiro. 2-2. Toda hora. Ele fica me copiando agora. Agora ele gosta do 2-2. O Atlético ganha lá, começa a recuperação do O Atlético ganha? Tá. Júnior Dutra, né? É. Eu vou escalar Fazendo o Júnior gol, Dutra hein? no cartão. Fazendo gol porque eu todo não jogo. aguento mais escalar o cara que Eu perde não aguento pênalti. não, para escalar o Fred é duro. Quem escalou o André? Você escalou o André? Escalei, meu Escalou Deus. o André também? Não, eu escalei o Fred, pior ainda. Fase, né? Que fase. Avaí vai vencer o Atlético Mineiro de 3-2. Flamengo e Sport Recife. 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo. Moselli. Empate, 1-1. 1-1. 1-1. Corinthians e... Domingo, né? 16 horas, Corinthians e Vasco. Flávio. 2-2. 2-2. Corinthians 1-0, gol de pênalti no segundo tempo. Eu Olha também lá, acho que o se Corinthians não vai... ganhar, Corinthians vai ganhar de 3-0 Tem que esse ganhar. jogo, com 2 gols de Jô, que eu vou escalar no meu cartola tem que também. ganhar. Atlético Paranaense e Fluminense. Moselli, quanto vai Atlético ser? Paranaense, 1-0. 1-0. Acompanho o Moselli. 2-2 vai ser esse jogo. Grêmio e Chapecoense. O Grêmio vai ganhar, hein? Grêmio, 2-0. Perguntar, Chapecoense vai cair. Chapecoense está caindo. Eu acho que a casa da que você Chapecoense vai salvar? caiu. Vai Se cair. tem alguém que pode salvar o São Paulo, é o Chapecoense. E teve a chance de falar, não, me deixa 3 anos aqui. É. Eu acho que vai ser 4-0 esse jogo pro Grêmio. 4-0? É. O Grêmio vai jogar um time reserva. Vitória e São Paulo. 1-0 pro Vitória. Moselli. Começa a complicar. Acho que é o último jogo do Dorival Júnior, 1-0 pro Vitória. 2-2 vai ser esse jogo. E o Palmeiras vai jogar segunda-feira com Coritiba. Pra mim vai ser 3-1 pro Palmeiras. Quanto vai ser? 3-1. 3-1. 2-0. Flávio, você quer mandar um abraço pra quem? Você que Nossa, é o rei do abraço. Eu vou Um mandar beijo rápido queiro. aqui. Vou mandar rápido aqui. Um beijão Rápido que o Ruth já tá me apertando. pros meus filhos, Jean e Júlia, né? O Hugo, palmeirense, que tá lá no Nordeste. O Faustão e o Rodrigo, que estão no litoral de São Paulo. O Wellington, o Vlad e o Gonzalo, que estão lá em Bauru assistindo a gente.
E os meus amigos palestrinos agostinianos que estão lá em São Paulo, Luizão, Marcelinho, o Edu, Atílio, Feola, abraço pra vocês, cara. Um abraço. Zé, quer mandar um abraço pra alguém? Ó, o primeiro abraço pro Vadinho, que jogou comigo no Cruzeirense. Um abraço, Vadinho, tá vendo o programa? Saudade de você, cara. Parceiro. Parceiro. Outro é o Roberto Galafassi, vice-presidente do Conselho do São João. Um abração pro Roberto. E o outro pro pai do Carequinha, Zé Carlos Marasato. Amigão, desde o primeiro programa ele assiste. Eu quero mandar um abraço aqui pro Barata, que é o melhor dirigente, amigo, parceiro do Clube Jundiaense, do Aliança. Quero mandar um abraço pro Zé Aurélio, que é aniversário dele. Zé que esteve aqui no programa, foi nosso comentarista. Parabéns, que Deus te abençoe. E do Rigas também, que no final de semana teve a maior festa lá no Clube Jundiaense. Eu não pude ir, que eu estava no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são... Até para fazer aniversário, esses caras são paneleiros, fazem aniversário perto um do outro. Estamos fechando mais um Placar Eletrônico. Que você tenha uma semana muito abençoada, com muito esporte, futebol e muita saúde na tua vida. Valeu! Obrigado. Um abraço. Abraço.